Ora bem. Boa tarde a todos. Aula 2. Vamos começar pelo exercício que eu deixei como trabalho de casa. Quem é que fez? E eu deixei uma conta do portátil. Este teste vai-vos correr muito bem. Não se esqueçam. Não pratiquem, esperem até a última da hora para começar a estudar isto. Vão estar cheios de sorte. Estou a começar a ficha 1. Estou a fazer a ficha 1. Ficha 1? A ficha que o outro professor deixou, ou deixou numa o ficha Fernando. do rap. Sim. E estou a tentar fazer este exercício para começar do início, porque Yes. está difícil. Senão, isto é assim, sem esforço nada se faz. Vocês estão na universidade, já não é um secundário em que um tipo estudava 2 dias antes do teste e a coisa até corria bem na universidade, lamento, mas não é assim. O nível de exigência é o outro, mesmo que nós sejamos extraordinariamente generosos. Não é, Leonor? Sim. Obrigado. Pronto, o exercício era fazer uma função que calculasse o produto interno de 2 vetores, em que recebíamos como o x e o y de um vetor e o x e o y do outro. Vou fazer a resolução disto para vocês terem como referência. Portanto, com o def eu vou definir uma função. A função, neste caso, vou-lhe chamar dot product. Preciso de parâmetros. Como nós conseguimos ver aqui, eu tenho 4 parâmetros. Neste caso é o x1, o y1, o x2 e o y2. Não se esqueçam que os nomes podem ser o que apetecer. O Adalberto, o Walter, é o que for. E agora, quero fazer o return, ou seja, o valor de retorno desta função é o quê? Como é que se calcula o produto interno de 2 vetores? x1 vezes x2. O quê? x1 vezes x2 mais y vezes x2. x2. Exatamente. Portanto, se eu fizer print dot product 2, 0, 1, 1 e testar isto, dá o 2, que era aquilo que eu esperaria do produto interno destes 2 vetores. Ok, então vamos passar à matéria desta aula. Nesta aula vamos falar de funções recursivas, vamos falar um bocadinho mais de strings e vamos falar da cláusula contínua. Ora, vamos começar pelas funções recursivas. O que é uma função recursiva? Uma função recursiva é uma função que se chama a si própria. Ou seja, um exemplo clássico de uma função recursiva é o fatorial. Vocês lembram-se do fatorial? Vocês não se lembram do que é um fatorial? É a função que será a si própria. Portanto, n fatorial, portanto, o fatorial de n é igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2, por aí em diante até vezes 1. Portanto, se eu tiver um fatorial de 5, isto é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ok? Isto é a definição de fatorial. Agora, uma coisa que é importante olhar para aqui é que a definição de fatorial é recursiva. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 fatorial. Porquê? 4 fatorial é precisamente isto. Ou seja, é uma função que é definida usando a própria função. Estão a ver? Se puséssemos isto em código, íamos obter isto. Já vou fazer o step by step. Ou seja, temos aqui novamente o n, que neste caso é o 5, vezes o fatorial de n menos 1, ou seja, o 5 vezes n menos 1 é 5 menos 1, 4, fatorial. Ok? Agora vamos ali fazer isto, correr isto, step by step. Vamos começar. Ora, isto primeiro é uma definição de uma função, portanto nada acontece enquanto eu não chamo essa função.
e vou fazer print do fatorial do 5. Ok. Portanto, fatorial 5. Ora, isto quer dizer que o n é igual a 5, aqui. N é igual a 1? Não, é igual a 5. Portanto, então vou para aqui e vou fazer R é igual ao n, que é 5, vezes fatorial de 4. Correto? Certo? Por sua vez, fatorial de 4, volta para aqui, n 4, 4 não é igual a 1, portanto, vou fazer isto. E, portanto, isto fica 4 vezes fatorial de 3. E por aí em diante. 3 vezes fatorial de 2. E 2 vezes fatorial de 1. Agora, quando eu chamo isto com fatorial de 1, ele vem para aqui, n é igual a 1. Se o n é igual a 1, então retorna 1. Portanto, é este o valor. Portanto, fatorial de 1 vai ser igual, isto é igual a 1, que é o que ele retorna ali. 2 vezes 1 é 2. Portanto, aliás, para vermos, o fatorial de 1 é igual a 1. 1 vezes 2 é 2. Portanto, o fatorial de 2 é 2. 2 vezes 3 é 6. Portanto, isto é 2. Portanto, isto, 2 vezes 3 é 6. Portanto, o fatorial de 3 é 6. 6 vezes 4 é 24. Portanto, o fatorial de 4 é 24. 24 vezes 5 é 120. Portanto, o fatorial de 5 é igual a 120. Ok? Estão a perceber como é que isto funciona? Ok. Ora, isto é tudo muito giro. E isto é basicamente a estrutura normal de uma função recursiva. Ou seja, aqui temos o corpo da função, ou seja, aqui é onde ele faz a conta propriamente dita e retorna esse valor. E temos aqui um bloco de código que é a chamada condição de terminação. É o que garante que sai da função. Porque reparem, o que acontecia se eu não tivesse isto aqui? Isto aqui ia continuar. Ia fazer fatorial de 1 era igual a 1 vezes fatorial de 0. Fatorial de 0 seria igual a 0 vezes fatorial de menos 1. E por aí adiante, ele ia continuar. Nunca iria parar. Não é? That's not a good thing. Okay? O que vai acontecer se nós não temos uma condição de terminação, se não temos uma maneira da função sair sem se chamar a ela própria outra vez, acontece um tipo de erro muito particular. Enquanto vocês lembram-se o que acontecia se vocês num while tinham a condição errada? Infinito. Um ciclo infinito. Ou seja, ele fica ali a mastigar, a mastigar, a mastigar. Nada vai parar. Mas não vai haver erro. Neste caso específico, há um erro. A certa altura. Nomeadamente, uma coisa que se parece com isto. Okay? Nesta função não há erro. Eu é que tirei isto daqui para gerar este erro. E então, o que é que este erro diz? Basicamente, aqui está a mostrar o call stack. Reparem que ele aqui diz previous line repeated 996 more times, ou seja, quer dizer que esta linha aqui repete-se 996 vezes, além destas 4 que já aqui estão. E depois dá este recursion error, maximum recursion depth exceeded. Okay? O que ele está a dizer é que, basicamente, ele já entrou 1000 vezes na função e nunca saiu. Normalmente, o Python olha para isto e diz há alguma coisa de errado aqui, isto não era suposto acontecer. Okay? Esse número, esse 1000, pode ser alterado, é possível, porque há casos em que isso até poderia ser legítimo, que isso acontecesse, mas, tipicamente, é um sinal de que há um problema, que há um erro. Okay? Agora, a pergunta que se coloca é
Porquê que isto é um erro? Okay? Quando isso acontece num ciclo while, não há um erro. Ele continua simplesmente ali infinitamente. Porquê que no caso de uma recursão, isto é um erro? Porquê que ele não continua a chamar? Porque juntou a memória. Porque esgota a memória a certo ponto. E vocês perguntarão, mas que memória? Okay? E eu vou-vos mostrar que memória. Vamos imaginar que eu tenho a seguinte função. Def XPTO, e isto a única coisa que faz é chamar o próprio XPTO. Obviamente que isto vai estar ali a chamar separado. Mas agora, vocês poderão dizer, pois, mas está bem, mas eu não estou a gastar memória, não tenho ali variáveis, não tenho nada. Portanto, onde é que eu estou a gastar memória? Então é o seguinte, vamos imaginar que esta função não tinha isto, nem interessa para o que eu vou dizer, nem interessa se a função é recursiva ou não. E temos aqui código. E temos aqui uma ata de código e eu chamo aqui o XPTO. Depois temos mais uma ata de código e temos aqui XPTO outra vez. Okay? Quando isto chama o XPTO, ele vai executar isto. Vai executar esta função. Quando ele acaba esta função, como é que ele sabe que tem de voltar para aqui? Quando acaba, ele retorna automaticamente, não? Sim, mas como é que ele sabe qual é que era a linha que estava? Porque num caso ele vai voltar para aqui e no outro caso ele vai voltar para aqui. Não é? Dependendo de onde é que estava quando foi chamado. Ou seja, há uma memória que está a ser ocupada. Há ali um bloco de memória que está a dizer onde é que eu tenho de voltar. Como é que eu tenho de voltar. Ok? Vamos ver isto no caso prático do fatorial. Na versão simples. Portanto, eu tenho aqui o fatorial e vou começar por aqui, não é? Fatorial 5. Okay? O que acontece? Aliás, deixa-me pôr isto aqui para ter números de linhas. Sim, é só para eu ter números de linhas. Ok, portanto, eu vou começar por chamar o fatorial 5 aqui. Na linha 9, o que vai acontecer é que existe um espaço de memória chamado stack, onde aquele número de linha vai ser guardado, a linha 9. Portanto, ele sabe que vai ter eventualmente de voltar para a linha 9. Isto, na verdade, o que está a ser guardado não é números de linhas, o que está a ser guardado é o que chamam de instruction pointer, mas isso é um detalhe. Interessa que é guardado de alguma forma uma maneira de voltar ao sítio de origem. Portanto, eu agora, quando faço fatorial 5, o que vai fazer é que eu vou para aqui. Mas está ali guardado o 9. Depois isto vai executar, o n não é 1, portanto ele chega aqui e vai chamar o fatorial n-1. Só que o fatorial, neste caso, está a ser chamado da linha 5. Portanto, eu vou guardar aqui no stack linha 5. Portanto, isto foi para a chamada do n igual a 5, isto é para a chamada do n igual a 4, depois isto volta a entrar e volta a fazer o mesmo para n igual a 3, para n igual a 2, para n igual a 1. Não é? Depois, ele chega aqui, n igual a 1, portanto ele está aqui, if, return 1. Então o que é que vai acontecer? O compilador vai ver, ok, return, portanto está na altura de eu sair. Se está na altura de eu sair, eu tenho de saber para onde é que eu vou. E ele então vai à última entrada aqui no stack e vai ver, ok, eu tenho de voltar para a linha 5. E portanto ele salta de volta para a linha 5. Ele sabe que tem de continuar de lá. E faz isso para o n igual a 1. Portanto, ele voltou aqui para a linha 5. Entretanto, já tem aqui o fator do fatorial que tinha sido calculado, que era o 1. Sim. É só uma pergunta, professor. Quando o n é igual a 1, ele retorna 1. Sim. Não era para
a função R igual a n fatorial qualquer coisa, não é? Para ele, o fatorial de n de 1 vai ser este return, portanto ele vai receber aqui 1. E depois faz este 1 vezes o n. Depois faz o 1 vezes o n, neste caso o n é igual a 2, portanto vai ficar 2 vezes 1, vai fazer o return, portanto na linha 7, ok? É um return, vou guardar aquele valor, que é o 2, e vou ver o return para onde é que eu tenho de voltar. Para a linha 5. E ele volta para a linha 5, e volta a fazer isso. E volta a fazer, e volta a fazer, até que chega ao ponto em que, ok, no final agora tenho de voltar para a linha 9. E salta ali para a última linha. E está feito. Portanto, respondendo à pergunta, porquê que, eventualmente, uma função recursiva dá um erro, enquanto um while infinito não, é que uma função recursiva está sempre a consumir um bocadinho de memória. Uma recursiva ou não recursiva, qualquer chamada de uma função está sempre a consumir um bocadinho de memória. E vai chegar a um ponto em que, bum, acabou-se a memória. Certo? Está percebido até aqui? Agora, isto ainda é mais sofisticado. Ok? Vocês lembram-se, na última aula nós falámos de scopes. Certo? Ora, os scopes estão intimamente ligados com esta ideia do stack. Porquê? Porque, voltando ao nosso exemplo, quando eu chamo ali o fatorial de 5, ele guarda, sim senhora, a linha para onde eu tenho de voltar, mas também, não se esqueçam que este 5 é copiado para esta nova variável n. Portanto, eu também tenho de guardar aqui que o n é igual a 5. Porquê que eu tenho de guardar isto do stack? Porque, reparem, eu não posso guardar isto de forma global, porque senão todos os n's eram iguais. Cada vez que eu chamava a função, estava a estragar o resultado da outra função anterior. Ou seja, este n, em cada invocação, vai ser um n diferente. Tem o mesmo nome, mas tem de ser armazenado num sítio diferente, de uma maneira diferente. Ok? Portanto, quando eu chamo uma função, eu tenho de guardar para onde é que ela tem de voltar e, por exemplo, neste caso, guardar todas as variáveis que ele vai usar, inclusive os seus parâmetros. Ok? Portanto, ele tem de guardar isto. Isto chama-se um stack frame. Ok? Entretanto, então eu volto aqui, eu vou correr isto, ele chama o fatorial, o n está definido como 5, n é igual a 1 não, portanto aqui vou chamar o fatorial de 4. Ok? Portanto, se eu estou a chamar o fatorial de 4 outra vez, eu sei que tenho de voltar depois para a linha 5, sei que vou chamar o n igual a 4 e vou criar outro stack frame e vou fazer isto uma data de vezes. 5, n igual a 3, 5, n igual a 2, 5, n igual a 1. Não é? Nesta última chamada, n igual a 1, ele chega aqui, n é igual a 1, portanto n é igual a 1, return 1. Então o que é que vai acontecer? Quando há aquele return n igual a 1, o que ele vai fazer é, vai guardar internamente, só para facilitar aqui, onde é que ele guarda isso é um bocado irrelevante, mas ele vai guardar aqui que o retorno é igual a 1. E eu agora saio da função. Portanto, isto desaparece. Tudo menos o retorno. Portanto, fica aqui com um retorno igual a 1. Dentro do stack frame. E estou na linha... apaguei ali. Mas estou na linha 5, outra vez. Portanto, estou aqui outra vez. Em que o R é uma variável que ainda não existe, mas vai ser igual ao N. N neste momento é 2. E o retorno, portanto, aquela variável, o que vem aqui do fatorial, é igual a 1. Portanto, ele vai calcular uma variável R, que vai estar aqui, que é igual a 1 vezes 2. E este é o stack frame neste momento. Depois tem ali return R. Ok. Se é return R, então eu vou ter de agarrar neste R, aliás, no valor de R, e passá-lo para aqui. E depois posso apagar.
E, portanto, temos aqui o retorno é igual a 2. E vai acontecer a mesma coisa. O R vai ser criado, o R vai ser igual ao retorno anterior, fatorial n-1, vezes o 3, que é o valor de n, isto fica 6. Portanto, completei este stack frame. Return R, portanto, ele agarra no R, vai passá-lo para ali e vai apagar este stack frame e voltar para ali. Portanto, eu tenho aqui que o retorno foi igual a 6, vai calcular o R outra vez, 6 vezes 4, 24, e vou fazer return R. Portanto, novamente o R vai passar para aqui e esta frame desaparece. Finalmente, este aqui tem o retorno igual a 24, ele vai calcular o R, vai ficar igual a 120 e faz ali o return. Portanto, isto vai passar ao nível de cima, seja ele qual for. E isto desaparece na linha 9. Portanto, o que ele vai ter aqui neste fatorial 5 vai ser o retorno que recebeu, que é 120. Estão a perceber como é que funciona o stack? Ou seja, no fundo, quando nós falamos do scope local, nós, no fundo, estamos a falar de variáveis que estão dentro do stack para aquela chamada da função específica. Ok? Estão a perceber? Sim, não? Pronto. Agora, porquê que, mesmo assim, eu não explico porque que isto está de dar, ok, é memória, estamos a gastar memória, mas porquê que isto está de dar um erro a certa altura? Não é? Um PC moderno tem memória que nunca mais acaba. Não é? E não interessa se eu ponho isto a correr num computador com 32 GB ou num computador com 4. Ele vai sempre parar às 1000. Porque isso é um caso muito específico do Python. O Python permite ir até 1000. Por desenho. Que é porque, normalmente, quando isso acontece, é porque já houve a general luz. É raro termos uma recursão de 1000. Normalmente é muito mau sinal. Depois, por outro lado, tem a ver também com o facto dos stacks serem áreas de memória, regra geral, mais reduzidas que a memória toda, não é? Enquanto num PC normal, nós temos a RAM, mas depois, quando acaba a RAM, temos o disco todo para ocupar. E o Windows, e o Unix, etc., usam essa memória toda, não é? Temos os swap files, que é um bocado isso. Senão o Chrome, coitadinho, não podia comer toda a memória que existe para comer. Não é? Portanto, um PC tem sempre montes de memória disponível. Acabou a memória física, vamos para o disco. Ou seja, é preciso muito para gastar toda a memória de um PC. Mas, isto não é verdade nas consoles, por exemplo, ou nos telemóveis. Ok? Nas consoles e nos telemóveis, normalmente, os stacks são relativamente pequenos. Por exemplo, na PS4, se vocês fizerem uma aplicação de raiz na PS4, o tamanho do stack, por omissão, se não dissermos nada, é apenas 2 KB. Minúsculo. Por isso é que o primeiro comando que se faz normalmente quando se faz uma aplicação para PS4 é aumenta-me o stack. Mas porquê? Porque em consolas, a memória que se tem, os 8 GB ou não sei o quê, que as novas consolas têm, aqueles 8 GB é toda a memória que têm, eles não podem escrever no disco. By design. Não só porque os discos de consolas são lentos, mesmo nestas consolas ultramodernas, que têm estão todas com SSDs e não sei o quê, a largura de banda, ou seja, a ligação entre o disco físico e a RAM, é lenta, em comparação, por exemplo, com um bus de PC, com essa ligação no PC. Portanto, como é lenta, eles preferem não o fazer. Ou seja, quando se programa para consolas, normalmente tem-se de se perceber onde é que está a memória toda e como é que ela está toda organizada, etc. Daí essa necessidade de micromanagement. Em PC, anda-se um bocadinho. Mas mesmo assim, uma recursão de 1000 é mau. Ok? Portanto, precisamos ter sempre o critério de paragem, a condição de terminação. Ok? Estão a perceber? Para aqueles que querem seguir uma via mais em engenharia, nesta coisa dos jogos,
O stack, vocês vão falar bastante mais sobre o stack em LP1. O outro tipo de memória, que não o stack, chama-se um heap. Okay? Existem mais tipos de memória, mas normalmente são um subtipo ou um subgrupo de um daqueles dois. Ou seja, normalmente são coisas cuja sua descrição é do género, isto é tipo heap, mas. Ou isto é tipo stack, mas. Okay? Portanto, normalmente estes são os dois tipos de memória que são relevantes para a maior parte das discussões. E, fun fact, entrevistas de emprego para desenvolvimento de jogos a nível de programação, esta é normalmente para a terceira pergunta que é feita. Qual é a diferença entre o heap e o stack? Não sei exatamente porquê, acho que já é tradição por esta altura do campeonato, mas é uma das perguntas mais comuns. Ok. Em Python não há grande interesse nesta distinção, exceto sob um ponto de vista superficial de compreender que existem estes dois tipos de memória. Vocês lembram-se quando eu falo nas caixas de memória? Por exemplo, quando estamos a falar de listas, vamos fazer com que XPTO e XYZ estão a apontar para a mesma lista. Não é? Fiz isto já várias vezes, correto? Ou seja, esta parte, que tem o nome, o tipo e a referência, isto é guardado no stack. Mas a lista em si é guardada no heap. Ok. E agora? Como vocês estão muito traumatizados, isto é aquilo tudo que eu andei a falar. Como vocês estão cansados, por esta altura, vamos fazer aqui uma parte de um género de interlúdio. E vamos falar da sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é uma sequência de números em que cada número é definido como a soma dos dois últimos números. Isto é, 1 mais 0 é 1, 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, 3 mais 2 é 5, 5 mais 3 é 8, 8 mais 5, 13, por aí adiante. Ou seja, um número é sempre a soma dos dois números anteriores, quando eu quero calcular. Okay? E vocês perguntarão, ok, mas porquê que esta sequência é gira? Então vamos ver um vídeo que este senhor explica de forma mais interessante do que eu. So why do we learn mathematics? Essentially for three reasons: calculation, application, and last and unfortunately least in terms of the time we give it, inspiration. Mathematics is the science of patterns, and we study it to learn how to think logically, critically, and creatively. But too much of the mathematics that we learn in school is not effectively motivating. And when our students ask, why are we learning this? And they often hear that they'll need it in an upcoming math class or on a future test. But wouldn't it be great if every once in a while we did mathematics simply because it was fun or beautiful or because it excited the mind? Now, I know many people have not had the opportunity to see how this can happen, so let me give you a quick example with my favorite collection of numbers, the Fibonacci numbers. Yeah, I already have Fibonacci fans here. That's great. Now, these numbers can be appreciated in many different ways. From the standpoint of calculation, they're as easy to understand as 1 plus 1, which is 2. Then 1 plus 2 is 3, 2 plus 3 is 5, 3 plus 5 is 8, and so on. Indeed, the person we call Fibonacci was actually named Leonardo of Pisa, and these numbers appear in his book, Liber Abaci, which taught the Western world the methods of arithmetic that we use today. In terms of applications, Fibonacci numbers appear in nature surprisingly often. The number of petals on a flower is typically a Fibonacci number, or the number of spirals on a sunflower or a pineapple tends to be a Fibonacci number as well.
In fact, there are many more applications of Fibonacci numbers, but what I find most inspirational about them are the beautiful number patterns they display. Let me show you one of my favorites. Suppose you like to square numbers, and frankly, who doesn't? Let's look at the squares of the first few Fibonacci numbers, okay? So 1 squared is 1, 2 squared is 4, 3 squared is 9, 5 squared is 25, and so on. All right, now, it's no surprise that when you add consecutive Fibonacci numbers, you get the next Fibonacci number, right? That's how they're created. But you wouldn't expect anything special to happen when you add the squares together. But check this out. 1 plus 1 gives us 2, and 1 plus 4 gives us 5. And 4 plus 9 is 13, 9 plus 25 is 34, and yes, the pattern continues. In fact, here's another one. Suppose you wanted to look at adding up the squares of the first few Fibonacci numbers. Let's see what we get there. So 1 plus 1 plus 4 is 6. Add 9 to that, we get 15. Add 25, we get 40. Add 64, we get 104. Now look at those numbers. Those are not Fibonacci numbers, but if you look at them closely, you'll see the Fibonacci numbers buried inside of them. You see it? I'll show it to you. 6 is 2 times 3, 15 is 3 times 5, 40 is 5 times 8, 2, 3, 5, 8. Who do we appreciate? Fibonacci, of course. Now, as much fun as it is to discover these patterns, it's even more satisfying to understand why they are true. Let's look at that last equation. Why should the squares of 1, 1, 2, 3, 5, and 8 add up to 8 times 13? I'll show you by drawing a simple picture. All right, we'll start with a 1 by 1 square, and next to that put another 1 by 1 square. Together they form a 1 by 2 rectangle. Beneath that, I'll put a 2 by 2 square, and next to that, a 3 by 3 square. Beneath that, a 5 by 5 square, and then an 8 by 8 square, creating one giant rectangle, right? Now let me ask you a simple question. What is the area of the rectangle? Well, on the one hand, it's the sum of the areas of the squares inside it, right? Just as we created it. It's 1 squared plus 1 squared plus 2 squared plus 3 squared plus 5 squared plus 8 squared, right? That's the area. On the other hand, because it's a rectangle, the area is equal to its height times its base. And the height is clearly 8, and the base is 5 plus 8, which is the next Fibonacci number, 13, right? So the area is also 8 times 13. Since we've correctly calculated the area 2 different ways, they have to be the same number. And that's why the squares of 1, 1, 2, 3, 5, and 8 add up to 8 times 13. Now, if we continue this process, we'll generate rectangles of the form 13 by 21, 21 by 34, and so on. Now check this out. If you divide 13 by 8, you get 1.625. And if you divide the larger number by the smaller number, then these ratios get closer and closer to about 1.618, known to many people as the golden ratio, a number which has fascinated mathematicians, scientists, and artists for centuries. Now, I show all this to you because, like so much of mathematics, there's a beautiful side to it that I fear does not get enough attention in our schools. We spend lots of time learning about calculation, but let's not forget about application, including perhaps the most important application of all, learning how to think. If I could summarize this in one sentence, it would be this. Mathematics is not just solving for X, it's also figuring out why. Thank you very much. Ok, acho que é bastante óbvio porque é que os números de Fibonacci são interessantes. Muita gente esteve obcecada com os números de Fibonacci e com aquele Golden Ratio ao longo dos séculos. Por exemplo, o Golden Ratio, 1.6, 1.8, etc. Está presente, Leonardo da Vinci era obcecado supostamente pelo número, ou seja, o homem do Vitruvío, não é aquela imagem que temos o homem em duas posições diferentes, etc. Todas as proporções daquele homem são desenhadas a partir do Golden Ratio.
Se vocês forem à maior parte dos sites web, hoje em dia, se vocês agarrarem e medirem os vários elementos em relação aos outros elementos, vocês vão encontrar montes de vezes o Golden Ratio. Ou seja, é comum, é algo que nós associamos com proporções harmoniosas. Agora, não quero eu dizer que o 1.6, 1.8, etc, é magia. Não é um número mágico. Pode ser, é verdade, como cientista não posso descartar a hipótese de ser um número mágico, mas também o que pode ter acontecido foi, como uma série de pessoas há 400 ou 500 anos atrás ficaram obcecadas com o número e andaram a usá-lo em tudo o que podiam, isto vai passando os séculos e nós habituamos-nos àquelas proporções. E, portanto, hoje em dia, se não estão naquelas proporções que estamos habituados a ver há séculos, parece-nos estranho. Okay? Seja como for, é um número, os números de Fibonacci e o Golden Ratio estão presentes em muita coisa na natureza. Nomeadamente, por exemplo, isto é um cato, as folhas de um cato, o número de elementos em cada uma destas espirais é o número de Fibonacci. Isto aqui, por exemplo, é uma fotografia de microscópio de um brócolis. Ok? E estas espirais que ele também tem aqui, também elas são números de Fibonacci. O que é curioso é que existe um fungo que, se fizermos um zoom suficientemente grande, vamos ver exatamente este padrão, o mesmo. Ok? E não é um brócolis. Ok? Portanto, números de Fibonacci estão presentes em todo o lado. Aliás, mesmo em outros campos, como geração procedimental de plantas, por exemplo, os algoritmos que geram vegetação. Esses algoritmos podiam escolher, por exemplo, numa árvore, se vão dividir um ramo em 2, ou em 3, ou em 4, ou em 5, ou em 6, com probabilidades para isto. Mas, regra geral, não é feito assim. Não é estes os números. O que vai ser, regra geral, é se divide em 2, se divide em 3, se divide em 5, se divide em 8, por aí em diante. Porquê? Porque vocês começarem a olhar para as árvores, vai ser relativamente raro verem uma árvore que um ramo subdivide em 4. Por algum motivo energético ou qualquer coisa, o comum é 2, 3 ou 5. Ok? Obviamente que isto é tudo estatístico. Isto é, vocês, se procurarem, vão encontrar uma árvore que, de facto, divide em 4. Mas vão encontrar muito mais das outras. E, normalmente, vão para qualquer uma que vocês encontrem com 4, por exemplo, também vão encontrar uma com 6. Ou seja, andar sempre ali à volta do 5, por exemplo, quando estamos a falar de árvores que dividem em muitos ramos. Ok? Portanto, isto é um factoide engraçado. E agora que todos adoram os números Fibonacci, como eu, agora vamos passar a odiá-los outra vez. E vocês vão fazer uma função que calcule o enésimo elemento da sequência de Fibonacci. Ou seja, a sequência de Fibonacci eu vou pôr aqui. Ok? Portanto, se eu quiser o Fibonacci de 0 é 0, Fibonacci de 1 é 1, Fibonacci de 2 é 1, não é? Porque é o segundo, Fibonacci de 3 é 2, por aí em diante. Ok? E vou pôr o código da outra função recursiva para vocês verem, como o exemplo. Vai ser algo parecido com isto. Ok? Só que adaptado, enquanto no caso do fatorial, nós verdadeiramente o que vocês estão a calcular é n fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial. É isso que está ali. No caso do Fibonacci, o que vocês querem é que o Fibonacci vai ser igual ao Fibonacci de n menos 2 mais Fibonacci de n menos 1. Os dois últimos números da sequência.
Sim. 10 então. Vamos ver as condições. O corpo não resolveu com isso também. Para já. Agora tem tudo bem. Vai ficar com o pai. Com as filhas do sítio, certo? Se me interessa é a extensão. Não sei se isso tem extensão do pai. Agora eu não me sento. Está aqui, dá mais trabalho para escrever. Não estás muito longe. Só que as condições a mais, de resto, não está quase certo. Os Fibonacci ia dar um pau. Queres calculá-los? O Fibonacci 5 tem que ser igual a 5, não é? Hã? O Fibonacci de 5 tem que ser igual a 5, ou não? 0, 1, 2, 3, 4, 5, sim. O meu traçamento deu 5. Mas está indo a aquela coisa. Vê se o 6 é igual a 8. É. O 18 disse qualquer coisa como 2.482. Ou 2.584. Mas quem falha nisto? Praticamente.
Como isso é feito? Os espaços. Mais fácil de ler. Sim, consegue se ler. Se dá no 4 até. Gasta o mesmo que tinha esse não. Ok. Neste vídeo que eu fiz. Vou fazer a solução. Ora, nestas coisas de funções recursivas, é sempre melhor começar pelo corpo da função. Então a parte mais, neste caso o corpo da função seria esta parte aqui. Portanto, vou definir Fibonacci para o número n, vou definir aqui uma variável r, e isto é igual a Fibonacci de n menos 2 mais Fibonacci de n menos 1, ou seja, os dois últimos números, e return este r. Obviamente, se eu correr isto vai dar erro, porque eu não tenho uma condição de terminação, ou seja, ele vai para o Fibonacci, por exemplo, se eu pedir o Fibonacci de 0, ele depois vai querer o Fibonacci de menos 2 e de menos 1, e por aí em diante, vai continuar para os números negativos, etc. Ora, e o Fibonacci não está definido para números negativos. Portanto, Fibonacci de 0 nós queremos que seja igual a 0, e o Fibonacci de 1 queremos que seja igual a 1. E para tudo o que seja 2 para cima, é os Fibonaccis anteriores, somados. E, portanto, é preciso ter aqui a condição. Se o n for menor ou igual a 1, então retorna o n. Fibonacci de 0 é 0, Fibonacci de 1 é 1, e o resto, então, calcula. E é só isto. Ok? Vou deixar aqui isto. Portanto, se n for menor ou igual que 1, return n. R é igual a fib n-2 mais fib n-1. Return R. Portanto, se eu fizer fib de 18, que era o meu caso de exemplo, dá-me os 2584 que é suposto. Ok? Agora, esta função tem... Esta função tem alguns problemas. Funções recursivas, de uma forma geral, são lentas em comparação. Por exemplo, no caso do fatorial não é grave, mas no caso do Fibonacci é. Porque repara, se eu estou a calcular o Fibonacci, por exemplo, de 5, quer dizer que vou ter de calcular o Fibonacci de 4 e de 3. Para calcular o Fibonacci de 4, vou ter de calcular o Fibonacci de 3 e de 2. Para calcular o Fibonacci de 3, vou ter de calcular o 2 e o de 1. Para calcular o de 1 é automático. Para calcular o 2, vou precisar do 1 e do 0, que são automáticos também. Por aí em diante. Estão a ver que cada Fibonacci que eu quero calcular, vai ter de calcular 2 Fibonaccis. O que é que isso quer dizer na prática? Reparem que se eu agora quiser, se quiser, por exemplo, correr aqui o Fibonacci de 40, vamos ficar aqui muito tempo à espera. Porquê? Porque ele está a correr, aquele Fibonacci, aquela função, está a correr 2 elevado a 40 vezes. 2 elevado a 40 é um número grande como o raio. Ok? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 até 40. Ok? Portanto, não é propriamente um número simpático de se representar. Viram o tempo que demorou? E isto é o 40. Se eu puser 41,
vai demorar o dobro do tempo automaticamente. 42, outra vez o dobro desse dobro. Por aí em diante. Ele vai sempre demorando o dobro. Portanto, funções recursivas não é propriamente a melhor maneira de fazer uma boa parte das funções. Okay? Eu simplesmente uso este do Fibonacci como exemplo, porque é um exemplo de prática. Então qual é que era a alternativa? Se nós não quiséssemos usar o Fibonacci, não quiséssemos usar uma versão recursiva do Fibonacci, mas sim uma versão iterativa, como é que poderíamos fazer? Eu vou fazer aqui a função. Portanto, isto é o Fibonacci recursivo. E vou criar aqui a função Fibonacci iterativo. Para isto é preciso usar duas variáveis, com os dois primeiros números de Fibonacci, e depois fazer um ciclo, vai de 0 a n-1. E o que é que vamos ter de calcular aqui? R é igual ao last 0 mais last 1, last 0 vai ser igual ao last 1, e last 1 é igual a R. Return R. E se eu calcular isto agora, vejam a diferença de velocidade. Vejam a diferença de velocidade. Foi quase instantâneo comparado com o outro que tivemos de ficar à espera. Ok? Portanto, faz a sua diferença. Agora, porquê é que nós então havemos de usar funções recursivas? Em primeiro lugar, vocês reparem que esta função, vocês obviamente ainda são relativamente novos nisto na programação, teriam sempre dificuldade, mas vocês olham para esta função, ler, e é muito mais fácil de compreender o que é que esta está a fazer. Não é? Do que esta, que faz exatamente a mesma coisa. Ou seja, regra geral, a versão recursiva de uma função é tipicamente mais fácil de ler. Okay? E antes de se começar a fazer uma versão otimizada, devemos ver se faz sentido otimizar. Okay? Se temos uma função que é usada uma ou duas vezes, ou só para números pequenos, se calhar não vale a pena estar a otimizar. Há um axioma que diz que premature optimization is the root of all evils. Okay? Portanto, não vale a pena otimizar ou fazer com que as coisas funcionem melhor se isto não é um problema. Okay? Dito isto, então vale a pena usar funções recursivas? Nestes casos, regra geral, não. Só que este é um caso mais simples de compreender. Um caso mais clássico de uma função que é muito complicada de fazer de forma iterativa é uma chamada pesquisa em árvore. Vamos imaginar que nós temos, de alguma forma, não interessa, não pensem em detalhes de programação, vamos só pensar em algoritmo, não é? Que temos uma árvore, temos aqui uma raiz, esta raiz tem 2 valores por baixo, esta tem 3, esta tem só 1, mas esta aqui tem outros 2 e esta tem 2. E cada uma destas coisas tem um número lá dentro. Interessa. O número. E agora, por algum motivo, nós queríamos procurar onde é que está o número 11. Como é que isto se faz? Uma função recursiva aqui é a melhor solução, ou a solução mais rápida. Que é, a solução recursiva o que faz é, ora bem, dado um nó, a raiz, eu vou procurar lá, ou seja, eu quero procurar o número 11, este é o número 11, não, é o 5. Ok, então vou ver o filho, vou ver os vários filhos se eles têm o número que eu quero. Este aqui tem um filho, tem o número que eu quero? Não. Então, vou aqui e vamos andando continuamente até que encontramos o número que queremos. Fazer isto iterativamente é difícil.
Porque íamos ter de arranjar uma maneira de linearizar o problema, de transformar isto num género de uma lista. Para poder procurar e depois voltar a transformar isto. Ou seja, não é simpático. Ou seja, tudo o que seja navegar ao longo de árvores, etc., funções recursivas são melhores. Vocês vão ver mais exemplos deste género com o professor Fachada no próximo semestre. Ok? Dúvidas acerca disto, funções recursivas, etc.? Nada? Ok. Vamos avançar então para o nosso próximo tópico. Vamos falar de strings. Nós já falámos de strings no passado. Nós sabemos que strings são blocos de texto que residem dentro de uma variável e que é um tipo atómico do Python. Neste caso, criei uma variável chamada Walter que tem o texto Hello Walter lá dentro e estou a escrever. Portanto, obtenho o resultado que já conhecemos. Ora, em vez de usar as aspas para delimitar a string, eu também posso usar plicas. É a mesma coisa. Eu não posso misturar os dois. Se eu começo com plicas, tenho de acabar com plicas. Se eu começo com aspas, tenho de acabar com aspas. Ok? Tudo bem. Agora, porquê que faz diferença aspas ou plicas? Basicamente, vamos pensar nesta frase. Queremos pôr yes com aspas, it isn't what he said. Okay? Se eu começar com plicas, posso usar aspas lá dentro. Porque ele não vai ficar a pensar que eu acabei a string ali. Certo? Agora, esta frase continua a ter um problema. Eu começo com plicas, portanto, aspas, não há problema, mais aspas, não há problema. Temos aqui uma plica. E então o que é que vai acontecer? Ele vai dar erro. Porquê? Porque ele não faz a mínima ideia porque é que eu, depois de acabar uma string, eu resolvi ter ali um T. Para ele, esta string acabou aqui. Isto aqui é lixo. E, portanto, dá o erro de sintaxe. Como é que isto se resolveria se nós precisarmos de usar uma plica numa string? Podemos usar um caractere de escape. O backslash. O backslash diz-nos que o que vem a seguir é para ser interpretado de alguma forma. Neste caso, aquela plica, nós estamos a, como pomos backslash plica, estamos a dizer isto é para ser tratado como um caractere plica e não como o fim de uma string. Ok? A mesma coisa se poderia fazer com a aspa. Ok? Existem mais caracteres de escape que dão jeito. Nomeadamente, o /n. Por exemplo, eu aqui tenho yes, vírgula, /n, etc. E o que vai acontecer é que no sítio onde está o /n, isto é substituído por um enter. Reparem que não está cá nenhum n. Ele simplesmente passou para a outra linha. Ok? Outro código que dá jeito é o /t. É um tab, essencialmente. Ora, strings podem ser tratadas praticamente como listas. Ok? Aqui a palavra importante é praticamente. Não são listas. Listas é um tipo complexo, strings é um tipo atómico. E isto já vamos ver porque é que não são a mesma coisa, mas convém reforçar isso. Por exemplo, neste caso, nós podemos ir buscar um caractere específico da lista. Neste caso, vamos ir buscar o caractere 1. Ora, o 0 é a aspa, o 1 é o y. É o que aparece aqui. Ora, da mesma forma como se faz indexação, também se pode fazer slicing, como se faz às listas. Este slicing está errado aqui no resultado. Isto é do 1 ao 4, portanto devia ser o caractere 1, o 2 e o 3. O 4 não entra na lista. Não é? Portanto, isto devia ser só yes, sem o ponto de exclamação. Portanto, de resto, funciona como o slide das listas. Com as mesmas regras, números negativos começa a contar do fim da lista. Se omitirmos um número, estamos a falar ou do princípio da lista, da string, ou do fim da string. Aquilo que eu tinha dito, apesar de às vezes parecer um array, as strings continuam a ser um tipo elementar. Por exemplo, neste caso, Walter é igual a BCD e EFG, Almôndega vai ser igual a Walter,
e eu agora estou a mudar o Walter. O Walter vai ser igual a Walter vezes 2. Ora, multiplicar uma string por um número, basicamente estamos a agarrar a string e a multiplicá-la várias vezes seguida. Faz sentido, não é? Uma multiplicação é uma adição sucessiva de termos. Se o Walter e o Almôndega se as strings fossem listas, o que acontecia é que quando eu mudo Walter, o Almôndega também muda. O que acontece na prática é que são elementos atómicos. Ou seja, o facto de mudar o Walter não muda o Almôndega. Certo? Outra diferença em relação a uma lista e uma string é que eu numa string não posso, apesar de poder ir buscar um caractere individual, eu não posso mudar um caractere individual. Okay? Portanto, eu não posso fazer isto. Walter 2 igual a C para aumentar ali, para ficar o C maiúsculo. Ele dá-me um erro. Se eu quisesse fazer isto, de facto, precisasse de fazer isto, então eu tinha de ir buscar o princípio, o A e o B, somar-lhe o C maiúsculo e depois somar-lhe o resto da string usando o slicing. Um bocado convoluto, mas também felizmente não é uma coisa que se tenha de fazer muitas vezes. Existem uma série de funções interessantes com strings, nomeadamente temos o replace, e o que o replace faz é que procura uma string e substitui por outra. Neste caso, ele vem aqui, encontra o he e substitui pelo she. Okay? Isto é um find replace, essencialmente. Não se esqueçam que tem os mesmos efeitos de um find replace normal, ou seja, se eu aplicasse outra vez a mesma coisa aqui, o que é que acontecia? Não. Ficávamos com yes, S, she, said. Mesma coisa. Porquê? Porque ele agarrava no he e substituía por she. Portanto, este S que está lá, ele não está a substituir palavras. Ele está a substituir pedaços de texto. Ok? O que é que faz? Se fizeres um find replace várias vezes no mesmo texto, ele vai aumentando, não é? Certo? Depois, temos o ponto upper. Ponto upper o que faz é que põe tudo em maiúsculas. Da mesma forma, ponto lower, tudo em minúsculas. Temos o index, e o que o index faz é uma procura. Neste caso, estamos à procura do he. E ele então vai ver, olha, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, está aqui o he. 8. Então procura aquela sequência de caracteres. O count, o que faz é que conta quantas ocorrências daquele caractere ou daquele conjunto de caracteres é que há. Neste caso, ele vai contar o número 10. Portanto, neste caso temos 2 es. Se eu aqui pusesse count he, só aparecia só aqui um he. Correto? Finalmente, temos um favorite que é o split. O que o split faz é partir uma string em elementos baseado no separador. Neste caso, o separador é o espaço. Portanto, ele vai aqui e vai separar esta string. Temos aqui um espaço, temos aqui um espaço. Portanto, este é um elemento, este é um elemento, este é um elemento. E o que ele devolve é uma lista que tem, neste caso, 3 elementos. Não é? Que ele encontra as 3 strings. Professor, eu não percebi a função do split. Não percebeste a função do split? Repara, eu tenho aqui esta função, yes e set. E eu estou a dizer, faz um split usando o espaço. Portanto, o que ele vai fazer é, vai procurar o primeiro espaço. Está aqui. Portanto, isto é um elemento. Este yes, vírgula, é um elemento. E é este primeiro elemento que ele devolve. Depois, ele continua à procura de espaços. Encontra aqui outro espaço. Portanto, entre o último espaço que encontrou e este novo, esse é o outro elemento. E depois, continua à procura de espaços. Se não encontrar, esse é o último elemento. E por aí em diante. Ou seja, basicamente estamos a partir baseado num separador. Seja ele qual for. Aquele separador pode ser qualquer coisa. Portanto, eu posso chegar aqui. Deixa-me só aqui guardar. Criar aqui a check test.
Por exemplo, se eu puser aqui então Walter igual a ABC, DEF, GHI, JKL e vou escrever Walter split usando o espaço comum. Se eu correr isto, tenho então 4 elementos. Ele partiu pelo espaço. Okay? Obviamente, se eu puser aqui vírgulas, aqui por exemplo, ele parte no ABC, estes dois ficam juntos, não há aqui nenhum espaço a separá-los, portanto, se eu quisesse fazer o contrário, fizesse aqui uma vírgula, então ficava com 2 elementos, ABCDEF, GHI, JKL. Portanto, partia pela vírgula. Ok? Pronto. Se por acaso quiséssemos partir com 2 caracteres diferentes, não é? Por exemplo, se quiséssemos deixar de usar ou o espaço ou a vírgula, o que tínhamos de fazer primeiro era, por exemplo, substituir um pelo outro. Portanto, fazer aqui um replace do espaço por uma vírgula. Portanto, primeiro ficamos com todos os espaços tornam-se vírgulas e depois separamos pelas vírgulas. E, portanto, isto fica assim, partido desta maneira. Estão a perceber? Ok. Agora, vamos voltar à nossa aventura de texto. A nossa aventura de texto tinha uma série de pequenos problemas. Por exemplo, se eu carregar no Enter, sem escolher um comando, ele diz I don't understand. Pá, isso é esquisito, não é? Se eu carreguei no Enter, eu não estou propriamente a dar um comando. Portanto, era bom que ele não fizesse nada quando eu carrego no Enter. Só. Mas, se eu, por exemplo, chegar aqui e disser North em maiúsculas, ele também não faz ideia o que é o North com maiúsculas. Porquê? Porque ele está a interpretar o North com minúsculas. Não dá jeito. Não é? É esquisito para um jogador ele escrever com maiúsculas ou maiúsculas e isto reagir de forma diferente. Mas, mesmo que eu escreva North corretamente, por exemplo, se eu puser um espaço antes, ele também não consegue. Porquê? Porque espaço North não é a mesma coisa que North. Okay? Portanto, vamos usar aquelas funções que vimos ali para resolver estes problemas. Okay? Primeiro problema. Queremos, quando carregamos no Enter, ele não dizer que não percebe. Portanto, se o comando for igual a vazio, então, para já, só para vermos que está a funcionar, vamos escrever you do nothing. E, caso o comando não seja vazio, então podemos tentar interpretar o resto dos comandos. Certo? E, portanto, se eu carregar, ele diz you do nothing. Okay? Isto não dá muito jeito de ter aqui o you do nothing. Nós aqui queremos é que ele não faça de facto nada. Como é que nós pomos aqui não fazer nada? Eu não posso fazer isto. Não é? Porque depois de um if, ele está à espera de um bloco de código. Portanto, como é que eu resolvo isto? Passe. Passe basicamente é um comando que não faz nada. É simplesmente quando precisamos de preencher um bloco vazio, ter uma coisa para lá pôr. Okay? Mas eu não gosto muito desta maneira. Apesar disto funcionar perfeitamente, não gosto particularmente deste formato em que eu tenho aqui o comando e depois tenho aqui um else onde tenho os comandos todos. Fica assim um bocado feio. Fica aqui, estou sempre a empurrar as coisas para a frente. O que me dava mesmo jeito era que, quando o comando é Enter, ou seja, não tenho mais nada para fazer, ele voltasse para aqui. Eu tenho uma maneira de dizer, olha, volta para o princípio do lado. Volta a correr o resto do código do lado. E nós temos, ou seja, da mesma maneira como nós temos o break para sair de um ciclo, fora de um while, nós também temos um outro comando, que é o continue. E com o continue eu já não preciso daquele else, posso pôr isto assim. Porquê? Porque assim que ele chegar a este continue, o que ele vai fazer é, salta para ali. E vai verificar a condição outra vez e vai correr isto outra vez. Ou seja, ele nem sequer tenta correr este código. Simplesmente permite-nos arrumar um bocado o código. E o efeito prático é o mesmo. Portanto, beta. Agora, eu ainda consigo ao trabalho. Porque se eu puser aqui um espaço e Enter, voltamos aonde estávamos. Eu não escrevi nada, mas I don't understand.
Ok? Então, nós temos de ter uma maneira de remover os espaços. E existe uma função para isso. Nós podemos dizer, olha, command é igual ao command, mas faz um strip. E o que é que faz um strip? Faz um strip é remove todos os espaços, todo o white space antes do primeiro caractere e todo o white space depois do último caractere. Ok? E isto dá imenso jeito. Neste caso, por exemplo, resolve-nos 2 problemas de uma só vez. Portanto, se eu puser aqui espaços, continua a funcionar. E se eu puser espaços north, ele funciona. Porquê? Porque ele removeu todos estes espaços. Ok? Hã? Qual foi o código que fez isto? O strip. Este command.strip. Ok? Depois, por outro lado, ainda só nos falta resolver então aqui um pequeno problema. Que é, se eu ponho tudo em maiúsculos, continua sem funcionar. Não, lower. Nós queremos mudar tudo para minúsculos. Porque os nossos comandos estão em minúsculos. Se tivéssemos posto os comandos em maiúsculos... Tem lá o strip, pode-se meter outro ponto. Hã? Ainda está lá o stripper. Podemos meter outro? Command.stripper.door? Não, podemos é acrescentar. Command. Podíamos ter posto aqui à frente, mas isto começa a ficar muito confuso, na minha opinião. Fica com pouca legibilidade. Então eu aqui quero command lower. Ou seja, transformar todas as maiúsculas numa minúscula. E portanto eu agora aqui já posso fazer north como eu quiser. Posso ir até alternando. E ele funciona perfeitamente. Agora, isto tem este efeito secundário. Se eu puser aqui a escrever à parva, com maiúsculas e minúsculas, ele depois quando me diz que I don't understand, está tudo em minúsculas. O comando fez tudo passar para minúsculas. Não é grave, mas good to know. Estão a perceber a ideia? Estes comandos são substancialmente mais poderosos do que vos parece à primeira vista. E porquê? Agora, there's the history lesson. A long, long time ago, os computadores, todos os bits contavam. Okay? E os primeiros computadores americanos, houve vários standards, precisaram de uma maneira de definir letras, códigos. E foi assim que surgiu algo que se chama o ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Apesar de haver outros standards, e houve muitos outros ao longo dos anos, este acabou por ganhar uma relevância extra porque era americano. E os americanos sempre foram muito bons a vender coisas. Okay? Os computadores não começaram nos Estados Unidos, ao contrário do que é Vox Populi, não é? Os primeiros computadores foram inventados em Inglaterra. Mas os americanos eram ótimos em agarrar uma coisa que era científica. Os primeiros computadores em Inglaterra foram desenvolvidos com propósitos científicos apenas. E, se pusermos aqui mais isto e aquilo, podemos vender isto. E aos poucos e poucos os Estados Unidos começaram a dominar a indústria dos computadores. Não é que eles fossem os melhores a fazer computadores. Eram simplesmente os melhores a vender computadores. Mesmo aquilo que eles compravam aos ingleses, etc. Normalmente eles acabavam por ser capazes de vender essas coisas melhores do que eles próprios, do que os próprios ingleses. E, portanto, surgiu o ASCII. O ASCII, basicamente, define números entre 0 a 127, portanto, 128 números, 7 bits, e atribui uma letra, ou um código, a cada um destes números. Ora, para vocês terem uma ideia, 0 a 31 não se podem usar, são códigos especiais para controlar terminais, ou seja, tipo, apagar coisas, ou andar para cima com os cursores, ou para baixo. Isso são esses caracteres que ficam ali antes do 31, antes do 32. O 32 é o space, o 33 é o ponto de exclamação, o 65 é o A,
o 97 é o 0, etc. Assim, até ao 127. Ora, isto durante muito tempo funcionou bem, mas não é preciso ser um gênio para ver que há ali um problema. 128 caracteres não dá, 128 menos 32 não dá para nada. Okay? Numa língua, por exemplo, como o português, em que depois podemos ter acentos, acento agudo, acento grave, tilde, o acento de cedilha, o acento de cedilha maiúsculo, minúsculo, o acento, o A com acento grave, maiúsculo. Ou seja, rapidamente, isto não chega. Portanto, alguns anos depois, surgiu o Extended ASCII, que já ia para uns maciços de 255 caracteres. Mas isto já chegava para o português e para a maior parte das línguas. Só que, obviamente, havia um problema, não é? Não chega para todas as línguas ao mesmo tempo. Não é? Se eu tenho, por exemplo, os caracteres portugueses, que são, acho que são 192, se não estou em erro, não cabem os caracteres gregos, que são outros 100. Não é? Portanto, tiveram de introduzir o conceito de Code Pages. E o Code Pages, por exemplo, 8500, acho eu que é isso, não tenho certeza se o número é este, não me interessa. É o chamado Latinum. Então, é um Extended ASCII que tem os caracteres, o que eles chamam os caracteres latinos. Mais precisamente do latim, que irrita imenso os franceses porque eles também usam este. Portanto, basicamente, quase toda a Europa Ocidental usa. Portanto, Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido, Alemanha, acho que são esses, mais ou menos, usam o Latinum. Por exemplo, a Grécia usa a Code Page 562, por aí, que tem o alfabeto grego. Depois há uma Code Page, por exemplo, que é 9200, que é o chamado Balkan, que é o que tem os caracteres cirílicos, etc. E por aí adiante. E toda a gente vivia feliz. Isto não é uma boa solução. Ou seja, cada vez que se gravava um documento, também tinha de se gravar em que Code Page é que o documento está, para se saber, mas, de uma forma geral, isto servia. Só que, à medida que a tecnologia foi se disseminando e foi se tornando mais popular, começámos a ter alguns problemas. Nomeadamente, para já era muito difícil na altura combinar um documento que tivesse simultaneamente várias línguas. Então teve-se começar a arranjar esquemas mais complicados que permitiam alterar a Code Page durante o documento. Foram tempos negros, meus amigos. E há casos em que nem é assim. Porque, por exemplo, se nós pensarmos que o chinês simplificado tem cerca de 40 mil caracteres e o coreano tem cerca de 32 mil, você já vê que não cabe propriamente em 255 caracteres. Não é? É um problema. Eles, durante anos, esses países, ou usavam os sistemas ingleses ocidentais, ou seja, os teclados, por exemplo, os chineses durante muitos anos tinham os teclados chamados teclados de programação, em que usavam os caracteres ocidentais e eles tinham imensas dificuldades. Há quem diga que é por isso que a China perdeu cerca de uma década de competição com o resto do mundo em termos de tecnologia, enquanto eles se habituavam a trabalhar com o alfabeto ocidental. Não sei até que ponto é que isso é verdade ou não, mas o que é facto é que eles agora andam aí em greve. Portanto, isto foi tudo uma grande salgalhada na altura. E resolver isto não foi nada trivial. Houve muito esforço, muitos anos, durante muitas maneiras diferentes, mas só há coisa de 15 anos, 20 anos,
é que isso estabilizou. E estabilizou como? Basicamente, finalmente, decidiram-se por um standard mundial, chamado UTF. Existem várias variantes do UTF, UTF-8, UTF-16 e UTF-32. Basicamente são subsets, ou seja, o UTF-8 é um subset do UTF-16 e o UTF-16 é um subset do UTF-32. Normalmente a maior parte das pessoas até trata tudo como sendo o UTF-8, porque ninguém se rala muito com essa precisão. Se é 8, se é 16, se é 32. Não interessa particularmente. O que interessa é que isto standardizou todos os caracteres. Ou seja, este sistema não tem propriamente um limite fixo. Ou melhor, tem um limite fixo, mas é cerca de 4 bilhões de caracteres. Portanto, não vai ser um problema, até ver. Pelo menos até encontramos raças extraterrestres que também querem acrescentar os seus próprios caracteres. E isto permite uma uniformização do sistema de caracteres. E o sistema de caracteres, o UTF-32, é tão grande que, por exemplo, até emojis são considerados caracteres únicos em UTF. Ok? Ora, porquê que eu estou a dizer isto tudo? Porque no meio disto tudo, há aqui alguns detalhes que ficam glossed over. Nomeadamente, nós ali fizemos um strip, command.strip. Não é? E o que eu vos expliquei que aquilo fazia é, aquilo remove os espaços antes do primeiro caractere e os espaços depois do último caractere, correto? Ora, o que é um espaço? Aí começamos a ter um problema. Um tab é um espaço? Acho que sim. Acho que toda a gente considera um tab um espaço. Não é? Portanto, ele remove. Mas há coisas mais curiosas. Vocês pensem que um espaço, que parece uma coisa absolutamente inócua, toda a gente entende o que é um espaço, mas, por exemplo, os chineses têm dois espaços. Tem o que eles chamam de um espaço culto e um espaço grande. E usam os dois em texto normal. Okay? A parte bonita do Python é que é uma linguagem muito moderna e, como tal, consegue tratar estas coisas. Ou seja, quando ele diz remove white space, quer dizer que ele consegue, de facto, remover essas coisas também. Ou seja, tudo aquilo que está definido pelo UTF como sendo espaços é tudo removido. Porque era um pesadelo no Linux se vocês estivessem a andar a programar estas coisas. Ok? Por exemplo, o Strikers Edge, este foi o último jogo em que eu trabalhei. Nós tínhamos o jogo em inglês, português de Portugal, português do Brasil, espanhol, italiano, francês, alemão, russo, chinês, coreano. Ora, como vocês podem imaginar, uma pequena equipa índia com 4 pessoas, nós não sabíamos propriamente estas línguas todas. Portanto, se nós tivéssemos dado suporte a tudo, eu sei lá como é que se fazem maiúsculas em coreano. Okay? A parte boa é que eu não precisei de saber. Porque no caso do Strikers Edge foi feito em C#, o C# nesse particular é tão avançado como o Python, e ele sabia que eu tinha lá comandos em que eu usava, e ele sabia tratar dos caracteres em maiúsculos. Os chineses não têm maiúsculos, mas os russos têm. E eu também não faço ideia quais é que são. Portanto, ele sabia fazer estas coisas todas, maiúsculas, minúsculas, tirar espaços, todas essas coisas. Okay? Portanto, é bom saber que se pode confiar nestas funções para tratar dessas coisas por nós. Ok? Ora bem, estamos quase a acabar. Isto foi basicamente o que eu estive a explicar. Trabalho de casa, que vocês também não vão fazer, porque são uns balas. A mesma coisa que na aula passada, ou seja, uma função para calcular o produto interno, só que em vez de agora passarmos os 4 números, o x e o y de um vetor e o x e o y do outro, eu quero passar 2 strings, cada uma correspondente a um vetor, separado com uma vírgula, e conseguir interpretar qual é que é o vetor e apresentar o resultado. Depois os slides vão estar no Moodle, não precisam estar a copiar o que é o enunciado do exercício. Eu amanhã já ponho isto no Moodle. E pronto, de resto é isto.
que eu tenho para vocês, para hoje. Pergunta, mas naquele caso vai ser considerado 2 parâmetros. São 2 parâmetros. E pronto, é isto que eu tenho para vocês para hoje. Está aí a folha de presença, está ali. E tenham um bom fim de semana.